E a gente segue falando ainda realmente dessa perda significativa, viu, para a seleção. O Wesley, único lateral direito de origem, é desfalque para a Copa do Mundo, mas a gente tem uma nova convocação. Quem vai falar dessa nova convocação é o nosso querido Bruno Vilafranca, que está chegando aqui no nosso aquecimento Rota Verde e Amarela. Rapaz, um sonho que se perdeu, meu querido amigo, de um jogador que era do nosso querido Mengão. Vilafranca, o que acontece? O que muda agora? O único lateral de origem sai, entra um volante de origem. O que muda para a seleção a partir de agora, meu amigo? Seja bem-vindo. Tudo bem, Luiz? Bom dia para você. Bom dia, né? Hoje é bom dia porque é mais cedo. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o aquecimento. Pois é, rapaz, uma pena, né? O que aconteceu com o Wesley. Imagina a gente ali na reta final de um grande sonho para se realizar e a coisa não acontece. Provavelmente o Wesley deve estar muito mal com tudo que aconteceu, mas ossos do ofício, a seleção brasileira precisa continuar em busca desse hexacampeonato. O Wesley se machucou ali aos 17 minutos do primeiro tempo da partida do Brasil contra o Egito. Ele teve constatado uma lesão grau 3, ou seja, o pior dos graus quando o assunto é lesão muscular. É quando existe uma ruptura total ou quase total de uma determinada musculatura. E com isso, o tempo de recuperação seria muito longo. Eu consegui conversar com alguns colegas que estão mais próximos da seleção brasileira nesse momento, e o tempo de recuperação seria na casa dos 40 dias, ou seja, praticamente a Copa do Mundo inteira. O Wesley, portanto, foi cortado, e para o lugar dele, o técnico Carlo Ancelotti surpreendeu praticamente todo mundo, porque não convocou um outro lateral direito. É bom a gente lembrar que existiam outros laterais dessa mesma posição na pré-lista com os 55 enviada à FIFA, mas ele convocou um volante. Isso mostra que ele também tinha alguma dúvida em relação ao meio-campo. É verdade também que antes do Wesley ser cortado, muito antes, por sinal, o Éder Militão, que é zagueiro no Real Madrid, mas também joga como lateral direito, mas com funções totalmente diferentes quando o assunto é a ordem tática, ele estava cotado para ser o titular ali do lado direito. Ou seja, o Brasil já teria, na primeira opção do Ancelotti, um lateral direito com funções de zagueiro, ou seja, mais pesado, mais focado na parte defensiva do que o Wesley, que é muito mais agudo, um jogador de corredor, um jogador que chega ao fundo para fazer cruzamento. Nesse momento, quando ele convoca o Ederson, que é um jogador da Atalanta, um jogador mais acostumado com roubar bolas, mas também pisa na área do adversário, ele reforça um pouco mais esse setor de meio campo da seleção, que também vinha sendo um problema nesses últimos amistosos do Brasil, inclusive contra seleções mais fracas, como o Panamá. O Brasil teve alguns problemas ali no meio campo. Ele reforça o meio campo com o Ederson, que é da Atalanta, está muito próximo de acertar com o Manchester United, ou seja, há 4 temporadas na Atalanta ele vem surpreendendo. Ele já tinha sido convocado pelo Ancelotti na primeira convocação no jogo contra o Equador, mas depois acabou não sendo mais convocado pelo Ancelotti. Ele havia sido convocado pelo Dorival Júnior, mas foi uma grande surpresa. Mas é um jogador que vem crescendo bastante. E quem deve atuar ali pelo lado direito deve ser o Danilo. Existe uma briga entre o Danilo, jogador do Flamengo, e também o Ibanhas, que hoje é jogador do Al Ahly da Arábia Saudita. Os dois têm características mais defensivas. O Danilo jogou grande parte da carreira ali do lado direito como lateral, mas hoje é um zagueiro no Flamengo, mas é um homem de confiança do Carlo Ancelotti. Se eu tivesse que apostar, Luiz, eu acho que o Ancelotti vai começar com o Danilo, mas a briga é muito boa ali. O que a gente pode dizer, são dois jogadores, tanto o Danilo quanto o Ibanhas, são jogadores de características muito próximas, muito mais focados na fase defensiva do que na fase ofensiva. Mas isso também abre um espaço no ataque. Por quê? Porque se o Brasil vai ter um lateral direito com funções mais defensivas, a briga ali pelo lado direito, na ponta, digamos, naquele jogador de lado de campo, fica muito maior entre o Luiz Henrique e o Ryan, que eu acho que vão brigar por uma posição nessa equipe titular. Apesar de eu achar que de início de Copa do Mundo ele vai usar os medalhões. E o que isso quer dizer? Eu acho que ele vai com Rafinha no início da Copa. Se a coisa não fluir, se a coisa não andar ali pelo lado direito, aí sim, Luiz Henrique volta a ter chances muito claras, e o próprio Ryan, que foi convocado uma vez. Foi uma surpresa, mas ao mesmo tempo ganha muito espaço, ele que atua por aquele setor e joga muito bem, tem jogado muito bem nessa última temporada vestindo a camisa do Panamá. Mas foi uma grande surpresa, uma pena para o Wesley, a seleção precisa continuar. Ederson convocado e o Danilo deve ser o titular ali da posição, pelo menos no início da Copa.
Valeu, Vila Franca com a gente. E olha, mas tem o próximo ciclo também que vai continuar com o Carlo Ancelotti no comando. O Wesley, quem sabe, pode jogar a próxima Copa, meu povo lindo. E há quem diga também que quem pode brigar por essa vaga na lateral direita seria o Fabinho, né, que começou realmente a carreira como lateral, depois foi deslocado para o meio de campo e foi convocado, está com a seleção. Mas vamos ver o que vai acontecer na estreia do Brasil. O que eu espero é que o resultado seja aquilo que nós estamos torcendo para que aconteça. Vitória da nossa seleção.